Bom dia, sou a Rosane Freire Martins, RGM 22346414 da turma D2. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que fala do preconceito e da discriminação no nosso cotidiano, nas instituições educacionais, referente a questões de gênero, orientação sexual, classe, etnia, né? Essas nossas experiências, elas ocorrem no nosso contexto cultural de uma forma que foi passado crenças e valores muito enraizados, né? Muito enraizadas, e são absorvidas de diferentes formas, porque cada pessoa absorve essa informação de uma forma diferente, né? Culturalmente falando. Então, os preconceitos são definidos de formas muito rígidas, enraizados afetivamente, e acaba se tornando e criando barreiras também em um grupo barreiras em grupos sociais e indivíduos. O que quer dizer isso, né? O preconceito, ele está enraizado na nossa sociedade de tal maneira que cria grupos para estar ofendendo, para estar diminuindo, criticando. Tem grupos e pessoas que levam o preconceito de uma forma, de uma brincadeira, acreditando que não terá consequências maiores. Essa pessoa está errada, porque está, como é que se diz, atribuindo comentários inferiores, diminuindo, seja por religião, sexualidade, característica física, isso acaba marginalizando e desmerecendo essa pessoa ou grupo, né? Temos que aprender a respeitar a individualidade de cada um. Isso é de extrema importância para que ocorra uma aceitação das pessoas na sociedade. Não é fácil uma pessoa que é discriminada pela sua orientação pessoal, né, sua orientação sexual, quer dizer, não é fácil para ela assumir. Isso ela tem que ter muita força, muita coragem nessa sociedade em que vivemos, com tanto preconceito, que nem fala lá no texto, tão enraizado, né? Temos que quebrar essas barreiras, temos que ter uma consciência, né, da não discriminação, que isso não faz bem, que isso não é coerente, né? A discriminação é o preconceito em ação, é quando a gente passa, quando passamos, como é que eu posso explicar? O preconceito é a ação. É quando pensamos algo e começamos a agir como se isso fosse verdadeiro, né? Como eu começo a chamar uma pessoa de negrinha e começo a acreditar que isso não incomoda, que isso não amagoa, que isso não faz mexer com a sua autoestima. Então, isso não é normal, isso não é certo. Isso não deve ser aceitável, nem por nada, nem por ninguém. Mexer com a autoestima das pessoas, brincadeiras de mau gosto, mal colocadas, em momentos mal colocados, apesar que para discriminação não existe momentos, né? Qualquer momento é momento. Então, acreditamos que temos que ter uma coerência no falar, no agir, no pensar, né? Nessas pessoas. Temos, e como podemos fazer para que isso muda? Como que podemos fazer que o nosso país seja um país mais democrático, né? Sem ofender, sem discriminar, e para que não chegue às vias de fato, como a gente vê ocorrendo, violência gratuita por causa da orientação sexual de uma pessoa, por causa da cor da pele da pessoa, né? Temos que respeitar, saber a diferença. Afinal, somos pessoas ímpar, somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Né? Temos que ter esse conceito, né? E a escola é onde ela entra, ela tem uma grande importância nessa jornada. Por ser uma instituição socializadora, a fim de que haja um ambiente sociável, onde todos possam manifestar suas ideias, sem medo de serem taxados, discriminados culturalmente, né? A sua sexualidade ou religião, que eles possam se manifestar, né? Cabe a nós aprimorarmos a nossa capacidade de diálogo, nós educadores interdisciplinares, que nos permita compreender de maneira mais ampla e compreensiva e orientá-los de uma forma inovadora e construtiva. Eu acredito que isso é de extrema importância para que a gente possa quebrar essa barreira tão enraizada na nossa sociedade culturalmente, né? E afetivamente. Então, temos que estar modificando a nossa forma de falar, a nossa forma de agir,
né? Trazer mais para esses grupos de jovens, salas de aula, que eles possam fazer pesquisa, ter uma orientação mais ampla sobre a orientação sexual, sobre uma etnia, sobre uma classe social, né? Sobre uma religião. O conhecimento, ele é transformador. E eu acredito que só dessa forma poderemos estar fazendo uma mudança de uma forma mais consolidada, né, e mais aberta, para que possamos quebrar esse preconceito, essas barreiras. Meu nome é Esther Machado Moraes, meu RGM é 196-159-22. E eu vou dar continuidade falando sobre esse assunto de preconceito em relação a sexo, a gênero, a orientação sexual, a classe e a etnia, né? E começando nesse assunto de homofobia, percebe-se que a sexualidade, ela possui muitas características que vão muito além de um simples instinto sexual, né? Não é um campo neutro. Malcolm Foucault mesmo já afirma que a sexualidade, ela é a chave da nossa individualidade. E nesse sentido, né, se a gente for parar para pensar, antigamente, quem escolhia ter relações sexuais com alguém do mesmo sexo era considerado uma aberração, né? Como se pertencesse a uma espécie própria, que é diferente do que é normal. E, consequentemente, né, surge a homofobia, que é esse desejo social de eliminar essas orientações sexuais que se diferem da heterossexualidade, né? E, assim, nesse sentido, né, nós temos também o termo homofobia e sexismo, né, que são duas invenções culturais, duas criações que trazem que compactuam para o isolamento dos grupos sociais, né? A homofobia, porque tem esse controle social, esse medo, desencorajamento de criar intimidade entre pessoas do mesmo sexo, mesmo que sejam apenas amigos. E o sexismo, né, que corresponde a essa separação exclusiva entre os gêneros feminino e masculino. E sintetizando, né, o sexismo ele contribui muito para a existência da homofobia, porque fazendo essa segregação garante a distinção, né, e aumenta o limite da sexualidade, em que predomina a heterossexualidade normativa. E nisso nós temos que estar bem atentos, né, porque não é tudo bem separado assim na nossa sociedade. A gente sabe que é tudo bem homogêneo e nós temos que colocar em debate, né, para perceber essas diferenças. E falando sobre elitismo e preconceito e racismo, nós sabemos que o preconceito e a discriminação racial contribuem muito para a superioridade, né, de determinados grupos em detrimento de outros, né? E o Brasil, ele tem uma diversidade, né, em que nós somos classificados, uma classificação étnica e socioeconômica, né, e não baseada naquilo que nós temos herdados, né, naquilo que vem dos nossos antepassados. E também no Brasil, nós temos uma diversidade muito grande, né? Ninguém é igual, porque é todo mundo muito diferente um do outro, né, com características muito distintas. E isso não anula a existência do racismo, apesar de a gente ver diariamente pessoas diferentes de nós, né, diferente dos nossos familiares e amigos, o racismo continua, né, como se apenas uma característica só fosse a melhor. E nós temos que, nisso, né, nós somos influenciados a nos comparar até com a cultura europeia e norte-americana, né? Muitos brasileiros nem sabem que nós somos latino-americanos e vão descobrir quando vão para o exterior, né? Se é que vão, né? E aqueles que ficam aqui às vezes nem descobrem, né? Então nós precisamos trazer um debate sobre esse assunto, né? Para que as pessoas abram suas mentes, né? E percebam a diversidade que há no Brasil, porque assim, ninguém nasce preconceituoso ou racista, né? Nós somos meio que ensinados, a gente internaliza isso. E acaba sendo normal a gente ir num restaurante e ver os negros servindo os brancos, ou ver que nas universidades os brancos são maioria, enquanto nos presídios os negros são maioria. E isso acaba sendo normal, passa sem nenhuma reflexão, né? E precisamos combater esses diversos tipos de preconceito, porque
precisamos trazer esse debate, porque muitas pessoas nem percebem que não estão sendo preconceituosas, né? Justamente por isso, por já estar na criação. Por exemplo, uma criança que vai pintar um desenho e pede um lápis bege como cor de pele, né? E assim, é na inocência mesmo, porque é o normal, né? É o que está sendo apresentado. E por isso que é importante trazer esse assunto, né, para a sala de aula, para a gente começar a desconstruir esses preconceitos. E justamente na sala de aula é importante, ainda mais para nós pedagogos, né, que estamos desde o início da formação da criança, por justamente fazer essa formação das identidades sociais, né, da identidade tanto social quanto pessoal, né. E aí nesse assunto, Guacira Lopes afirma, né, que nós somos constituídos por múltiplas identidades sociais. E essas identidades sociais possuem duas funções, né. A primeira seria de nos incluir em um grupo social, né, como aquele sentimento de pertencimento. E a segunda função seria como coordenadas culturais na constituição da subjetividade, né. E assim, quando essas identidades sociais são construídas, elas trazem consigo essas relações, né, de poder, de opressão, de repressão. Então, aí que a escola vai cumprir seu principal papel, né, de participar dessa formação. E nós temos que debater esse assunto em sala de aula, porque muitas vezes nós temos que seguir uma norma, né, aquela norma que vai seguir aquela identidade social que seria a mais apropriada, né, que é o hétero, é o homem, é o rico, é o branco, né? E não aquela que é menos hegemônica, né? Que seria o homossexual, a mulher, o pobre, o negro. E nós precisamos estar sempre pensando nas nossas atitudes e nas nossas atuações profissionais, porque assim como o sexismo já vem com essa barreira, né, de classificar, a gente também acaba classificando por outras coisas. E nós temos que estar sempre questionando e refletindo sobre as nossas ações para que sejam debatidos esses assuntos e a gente consiga barrar, né, para que não passe para frente. Então, nisso, nós temos que começar a vencer os preconceitos, trazer o debate para justamente fazer essa desconstrução e vencer, né, os desafios da nossa formação acadêmica, né, da gente procurar nos informar cientificamente sobre esses assuntos e de respeitar as individualidades de cada um, né, trazendo sempre de uma forma mais sensitiva, né, para que nós não sejamos preconceituosos com ninguém. Então, temos que debater esses assuntos em sala de aula e celebrar a diversidade existente no Brasil.